Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, eu sou professor de História. Eu sou professor de História aqui no Ceará, numa cidade pequena chamada Penaforte, né? Se você está vendo esse vídeo e você não é daqui, você nem é da região Nordeste, pesquisa no mapa, né? É uma cidadezinha bem pequenininha, mas extremamente acolhedora, boa de se viver. E eu tenho, vamos dizer assim, a graça, a felicidade de morar nessa cidade, ter nascido aqui, morar nessa cidade e ser professor de história, que também é uma coisa que eu gosto bastante, né? Aproveito para deixar aqui uma provocação para vocês. Vocês gostam realmente da matéria de história? Vocês gostam de aprender coisas sobre o passado? E aí, com essa provocação, eu deixo um convite a vocês. Pessoal, vamos ser mais curiosos. E aí, quando eu digo vamos ser mais curiosos, eu estou querendo dizer o seguinte: vamos ter interesse em aprender coisas novas, em descobrir coisas novas. Quando eu era da idade ali mais ou menos de uns 17, 18 anos, não se passou muito tempo lá para cá não, mas quando eu tinha essa idade, 17, 18 anos, o que me motivou a fazer faculdade de História, o que me motivou a passar 4 anos ali na universidade estudando História foi a minha curiosidade. Eu adorava, e até hoje adoro, descobrir coisas novas, descobrir algo do passado que explica como que as coisas no presente funcionam da maneira como elas funcionam, descobrir por que tal cidade tem tal nome. Sinceramente, isso realmente me satisfaz e é o que me dá prazer. Depois, lá no meio da faculdade, é que eu fui pensar o que é que eu ia fazer com essa faculdade de História. Aí cheguei à conclusão que eu iria ser professor. E aí, outra grata descoberta, né? Quando eu entrei em sala de aula para dar aula a primeira vez, eu descobri que eu gostava de ser professor. Descobri que eu gostava de ser professor e de ser professor de história. Eu gostava de falar sobre os assuntos relacionados à história e etc. Então, mas assim, eu estou devagando falando sobre tudo isso, mas a mensagem que eu quero deixar no começo desse vídeo, pessoal, é: sejam mais curiosos, tenham fome de aprender. É muito perigoso você passar um dia da sua vida sem ter aprendido nada novo. Então, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, faz o seguinte questionamento: o que eu aprendi de novo hoje? Sobre o mundo, sobre mim mesmo, ou sobre coisas que aconteceram, ou coisas que estão acontecendo. Se questiona, se você tem a nossa vida ela é um caminho e você pode passar por esse caminho de maneira vazia ou você pode passar por esse caminho de maneira significativa, aprendendo coisas novas, tendo novas experiências, cheios de objetivos e etc. Mas repito, o questionamento que eu deixo para vocês aqui hoje é esse: procurem, pessoal, estar sempre lutando, buscando se atualizar, aprender coisas novas. Sabe, isso faz muita diferença. Quando você passar 2, 3 anos, você não tem ideia da diferença que vai fazer na sua vida, do repertório cultural, de conhecimento que você vai trazer. Entende? Mas para isso precisa colocar num canal no YouTube e assistir vídeos, por exemplo, que nem os nossos explicando sobre a história, pegar um livro para ler, sabe? Precisa se movimentar, precisa agir em vez de ficar só planejando e etc. Mas pense um pouquinho sobre isso, né? Eu estava pensando, na hora que eu fui iniciar esse vídeo, me veio à cabeça falar essas coisas para vocês. De verdade, busquem estar sempre melhorando e aprendendo cada vez mais. Sejam curiosos, sabe? Sejam pessoas críticas, duvidem do que é dito para vocês. Procurem descobrir qual a verdade, qual que faz sentido mesmo para vocês em tudo, ok? Mas vamos lá, né? Porque já passamos aqui alguns minutos e a gente não começou a falar do tema desse vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Egito, mais especificamente sobre o Império Egípcio de antigamente. Quero adiantar para vocês que a gente vai começar a fazer uma série de vídeos falando sobre os impérios da antiguidade. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o Império Romano, a gente vai falar sobre o Império Persa, Império Babilônico e tantos outros. Se vocês forem gostando dos vídeos, eu ver que vocês se interessam mesmo por esse tema, a gente pode fazer alguns vídeos também, bem mais lá na frente, falando sobre os impérios mais contemporâneos, mais próximos da gente, como o Império da Inglaterra, como a própria União Soviética, que de certa forma também era um império, como o Império Americano atualmente. Então, mas isso são coisas mais lá para frente.
Sobre o Império Egípcio, que é o tema desse vídeo, quero deixar também claro para vocês que, obviamente, em 15, 20 minutos a gente não vai falar sobre o Egito, porque não dá, aconteceram muitas coisas. O Império Egípcio é um império que envolve uma quantidade de anos muito grande. Então, o que acontece é que nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer é uma espécie de introdução ao Egito, e nos próximos vídeos aí a gente começa entrando cada vídeo em uma área. A gente vai gravar um vídeo sobre a religiosidade no Egito, um outro vídeo específico sobre a questão das pirâmides e por aí vai. Até que a gente tenha não esgotado o tema, porque não dá para fazer isso, mas que a gente tenha tocado em alguns pontos que eu considero importantes sobre a história do Egito, ok? Mas nesse vídeo aqui, vamos lá, fazer uma espécie de introdução ao Egito. Vamos estudar então, né? Então, quando a gente pensa em Egito, pessoal, eu acredito que a primeira coisa que deve vir à cabeça de vocês são as pirâmides que a gente vê na televisão. Eu acredito que quando vocês eram mais jovens, vocês já devem ter assistido o filme A Múmia, que passa a múmia, né, saindo do deserto e as pessoas que iam até as pirâmides e etc. E isso realmente são coisas atraentes, são coisas fascinantes. Eu, pessoalmente, eu pretendo visitar as pirâmides. Uma da minha lista de coisas que eu quero fazer antes de eu morrer é visitar as pirâmides, que são aquelas estruturas de pedra enorme, nesse formato, que é muito alto, feito de pedras muito antigamente. E nesses vídeos aqui falando sobre o Egito, a gente vai estudar por que elas eram feitas e etc. Mas então, eu creio que quando eu digo Egito, eu creio que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês é as pirâmides. Mas vamos iniciar bem do começo, de como que surgiu o Império do Egito. Quando a gente fala em império, pessoal, eu acredito que é importante deixar claro para vocês que o que é um império? Um império é um país que tem um grande território, que tem muito poder e muita capacidade de influenciar em outros lugares do mundo. Então, aqui já fica claro que nem todos os países, nem todos os povos formaram ou formam impérios. Por exemplo, o Brasil atualmente é um império? Não. Por quê? A gente tem um grande território, a gente tem uma certa riqueza, mas a gente tem uma capacidade limitada de influenciar outros territórios e países pelo mundo afora. Por que os Estados Unidos hoje, atualmente, são um império? Porque eles têm uma capacidade gigantesca de projetar força, de influenciar. E quando eu digo projetar força, é força mesmo, é força militar. E de influenciar em outros lugares, influenciar em eleições, influenciar em decisões que são tomadas em vários lugares diferentes do mundo. Então, quando eu digo assim, a gente vai estudar os impérios, já fica claro que a gente vai estudar povos e reinos da antiguidade que tiveram essas características. Eles eram grandes, eles eram fortes e por causa dessa força eles eram bastante influentes na sua região ali local e até em outras áreas do planeta naquela época. Então, o primeiro império que a gente vai estudar é o Império do Egito, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre o Império do Egito é que, na nossa visão, ao invés de vir as pirâmides, talvez a primeira coisa que devesse vir à nossa cabeça, quando eu digo a palavra Egito, devesse ser um rio, um importante rio da antiguidade chamado Rio Nilo. Então, a coisa mais importante sobre o Egito, na minha visão, é o Rio Nilo. Por quê? O Rio Nilo explica tudo que o Egito foi, no sentido de ser um grande império, influente, sua cultura, seu povo e etc. Porque quando a gente olha para a geografia do Egito, quando a gente olha para a topografia do Egito, para a parte física ali do lugar onde aquele povo vivia, a gente vai ver que o Egito fica no meio de dois desertos. A oeste e a leste existiam dois desertos. E no meio desses dois desertos, um rio, um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Nilo. Então, o Rio Nilo fluía ali como um oceano de prosperidade e de tranquilidade no meio de, vamos dizer assim, de um inferno de morte, destruição, fome, sede e etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o deserto
é um lugar que, como todo lugar, tem suas características. Tem gente que gosta de viajar, tem até um rally, né, que é uma corrida de carros, motos, caminhões e quadriciclos, que é feita ali no maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, na África. Só que o deserto, por mais que o pessoal vá lá correr de moto, de caminhão, você não vai ver muitas pessoas que dizem: ai, nossa, meu sonho é viver no deserto. O deserto é um lugar difícil de se viver, difícil de conseguir comida, difícil de você criar animais, porque na maior parte do deserto é terra. Óbvio que existe alguns oásis em áreas marginais, tem algumas coisas, mas a maior parte do deserto é muito complicado para se viver. Então os egípcios, desde o nascimento, quando eles olhavam para oeste, eles viam um deserto. Quando eles olhavam para leste, eles viam outro deserto. E no lugar onde eles viviam, era um lugar tão abençoado, tão próspero, que tinha um rio. Aí você pode dizer: nossa, e qual a importância de um rio? O rio trazia minerais e fertilizava as terras, aí você plantava e colhia muitos alimentos. O rio é água doce para você beber. O rio era água para eles se banharem. O rio era água para os animais tomarem. Então, o rio Nilo era o principal fator que propiciou ali, que ajudou o Egito a ser o que o Egito se tornou. Então, antes da gente falar sobre o começo do governo do Egito e essa coisa toda, eu quero que fique bem claro isso para vocês. O Egito foi importante, mas o Egito só foi importante por causa do Rio Nilo. O Rio Nilo foi muito, mas muito importante para o Egito, ok? Tanto que aquele que é considerado o criador da história, o historiador grego Heródoto, quando ele foi ao Egito, é atribuído a ele a frase que ele diz o seguinte, abre aspas: o Egito é uma dádiva do Nilo, fecha aspas. Ou seja, o Egito é um presente do Rio Nilo. Sem o Rio Nilo, o Egito não seria o que foi na antiguidade. Eu digo que foi porque o Egito hoje ainda é um país importante, interessante, etc. Mas não é aquele império que chegou a ser talvez o povo mais rico da Terra naquela época. Não é nem sombra do que já foi. Embora o Rio Nilo ainda esteja lá, né? Mas não é mais. Então, quando a gente volta à história do Egito, a principal coisa que nos remete aqui é essa questão do Rio Nilo. E o Egito era dividido ali em pequenos territórios, pequenas aldeias que depois se tornaram muito poderosas. E essas aldeias, esses micro-territórios, eram chamados de nomos. E cada nomo tinha seu próprio governante. Então, aqui a gente aprende que o Egito, no início, ele não era um império, ele não era nem sequer um país com tipo um presidente ou um rei governando. O Egito era dividido em vários pequenos territórios. Nisso eles se pareciam com os gregos antigos, que eram divididos em cidades, cada cidade era independente uma da outra. Então o Egito era dividido em pequenos territórios. Cada território era chamado de nomos e o governante desse território era chamado de nomarca. Depois eles conseguiram uma certa unificação e eles se dividiram entre o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Então existiam dois Egitos, cada Egito era governado ali por um rei, por um soberano, mas nenhum desses dois reis era forte o suficiente para conquistar o outro e para unificar todo aquele reino. Até que aproximadamente aí em 3100 a.C., desses governantes, chamado Menes, conquista o outro reino, unifica o Egito e aí ele se torna o primeiro faraó, o primeiro governante do Egito todo, o primeiro soberano de todo o Egito. Então, se por acaso alguém perguntar para você, se seu professor te perguntar na escola, ou até para você guardar para a sua vida, quem que foi o primeiro faraó? Foi Menes. Ele unificou o Egito ali por volta de 3100 a.C., ou seja, 5.000 anos atrás, e se torna o primeiro faraó. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o Egito, ele tinha esses governantes que eram chamados de faraós, mas no início eles nem eram chamados assim de faraó. O nome faraó era atribuído à casa que o governante vivia, porque a palavra faraó significa casa grande.
E aí, como o governante do Egito tinha uma casa muito grande, pomposa, luxuosa, imponente, eles diziam: ah, lá está o faraó, ou seja, a casa grande. E aí, com o tempo, esse termo faraó passou a ser usado para a pessoa que vivia na casa, que era o governante do Egito. E os faraós vão ficando muito poderosos. Eles vão ficando muito ricos e também muito respeitados. A gente vai fazer um vídeo falando só sobre a religião do Egito Antigo, mas eu quero deixar claro para vocês que a partir de um determinado momento os faraós eram inclusive considerados deuses também, porque os egípcios eram muito supersticiosos e religiosos. E eles acreditavam que o primeiro faraó, antes dos humanos governarem o Egito, o último faraó da linha dos deuses, não o primeiro, teria sido Deus Horus. E que o faraó Menes e seus sucessores eram aqueles que davam prosseguimento ao governo do Horus. E aí eu volto novamente à questão do Rio Nilo. Os egípcios achavam que eram privilegiados. E eles pensavam assim: tem deserto de um lado, tem deserto do outro, tem o Rio Nilo no meio. Os deuses nos abençoaram com o Rio Nilo. Se a gente não agradar os deuses, se a gente não deixar os deuses felizes, o Rio Nilo seca. E aqui vira um deserto e nós tudinho, e a gente todos vamos morrer de fome, vamos padecer, vamos sofrer nos desertos e etc. Então, eles tinham um cuidado muito grande com a religiosidade e um respeito muito grande para o faraó, porque eles acreditavam que o faraó era o enviado dos deuses e que, inclusive, deveria ser prestado culto ao faraó como um deus mesmo. Então, o faraó era homem e era deus ao mesmo tempo, na visão dos egípcios daquela época. Então, até aqui a gente falou como que o Egito surgiu, ali unificado por volta de 3100 a.C., quando Menes unificou. A gente acabamos de falar aqui sobre a questão dos faraós, e aí vamos falar aqui rapidamente sobre a questão das pirâmides. Porque, que nem eu falei no início do vídeo, né? Se eu chegar para qualquer pessoa aqui no Ceará, ou onde você mora aí no Brasil, nos outros estados e regiões do Brasil, e perguntar assim, o que é que você sabe sobre o Egito? Ah, eu sei que lá tem pirâmide, é isso que as pessoas vão dizer. Então, afinal de contas, o que eram aquelas pirâmides? Para que elas serviam? E aí eu quero lembrar vocês que os egípcios, como eles eram religiosos, a religião deles acreditava na vida após a morte. Eles acreditavam que a vida continuava. Você morria, mas não morreu e acabou e a terra comeu e pronto. Não, eles acreditavam que a vida continuava após a morte. Por isso que eles se preocupavam em, na hora de morrer, colocar ali todos os bens que a pessoa possuía para ela levar para outra vida, né? Eles acreditavam nisso. Sabe aquele ditado que se usa muito aqui no Brasil atualmente? Ah, fulano tal é muito ganancioso, quer enriquecer a qualquer custo, mas quando ele morrer ele não leva. Os egípcios acreditavam que levava sim. Então, por exemplo, se eu morresse naquela época, na hora de colocar na minha tumba, eles iam pegar tudo que eu tinha. Podia ser pouco ou muito, mas eles iam pegar tudo que eu tinha e colocar. Então eles iam pegar todo o ouro, toda a prata, todo o bronze. Eles iam... O meu prato preferido, o prato mesmo ali na época devia ser feito de barro, de alguma porcelana e etc. Eles colocavam para me levar, para me usar meu prato preferido na outra vida, entende? Eles acreditavam tanto na vida após a morte que eles acreditavam que você levava tudo. E aí, por que surge essa figura das pirâmides? Quem era pobre era enterrado no chão normalmente, não tinha o que fazer. Os que tinham uma condiçãozinha melhor, eles mandavam fazer pequenas edificações de tijolos. Aí os que tinham mais dinheiro ainda, eles mandavam construir edificações de pedra ali para o seu corpo ser colocado, para ser a tumba funerária. Lembrando que naquela época não tinha esse negócio de cemitério público igual a gente tem hoje em dia. Então cada um construía a sua própria tumba para a posteridade. E os faraós, que eram considerados homens e deuses na terra e que eram muito ricos e etc., eles tinham também uma preocupação em não serem esquecidos. Quero lembrar vocês que quando os egípcios, quando o faraó do Egito morria, o próximo faraó que entrava geralmente mandava apagar todos os registros, os documentos públicos, toda a lembrança do faraó anterior. E
é aí que aparece essa figura das pirâmides, com essas duas preocupações. Um lugar para enterrar o corpo do faraó e uma forma do faraó não ser esquecido. Então o faraó em vida mandava construir sua pirâmide. As pirâmides, as maiores, são muito altas, equivalentes a prédios de vários andares, feitas com pedras extremamente pesadas, trazidas de muito longe. Até hoje ninguém prova e ninguém confirma exatamente como que aquelas pirâmides eram construídas, mas o fato é que elas eram construídas rapidamente, porque os faraós não chegavam a ficar muito mais de 10 anos no poder governando, então tinha que construir. E naquela época a tecnologia não era tão avançada, não tinha guindastes e etc. Então, o grande propósito das pirâmides era esse: um lugar para o faraó ser enterrado e uma forma do faraó não ser esquecido, porque quando a pirâmide era construída, o pessoal dizia, olha, essa é a pirâmide do faraó fulano e tal. Então, se eu fosse um faraó e eu mandasse construir minha pirâmide, mesmo depois de morto, ninguém ia dizer, essa pirâmide, a pirâmide de Marcão está aí. E meu nome seria lembrado. Tanto que nos livros, na televisão, sempre aparecem, quando fala de pirâmide, uma foto com 3 grandes pirâmides. Vocês já devem ter visto. Aquelas 3 grandes pirâmides são as pirâmides do faraó Kelps, do faraó Khafre e do faraó Mycerinus. 4.000 anos se passaram e a gente ainda lembra do nome deles. Então a pirâmide cumpriu o seu objetivo. E aí na pirâmide, depois de construída, ela era colocada com várias entradas falsas, armadilhas e etc. Porque como todo o ouro era colocado ali para o faraó levar para outra vida, obviamente os ladrões iam adentrar ali para tentar roubar o ouro daquele faraó ou daquela pessoa que estava enterrada. Talvez você diga, nossa, e as pessoas e os ladrões não tinham medo do faraó que tinha morrido? O ladrão não tem medo os ladrões que roubam, né? Eles não estão respeitando nem a vida das pessoas, nem o medo que eles têm de irem para a cadeia, vão ter medo de quem já morreu, né? Então, a pirâmide era cheia de armadilha, ela era muito alta e tinha diversos túneis e escavações para baixo também. Então, o corpo do faraó era muito bem escondido ali. Só que ao longo de tantos milênios, de tantos séculos e etc., as tumbas dos faraós foram sendo saqueadas e o ouro foi sendo roubado. Aconselho vocês, eu vou terminar esse vídeo aqui, mas eu aconselho vocês a pesquisarem sobre a história do faraó Tutankhamon. Talvez a gente até faça um vídeo aqui falando dele no canal. Porque, diferente dos outros faraós, o faraó Tutankhamon foi encontrada a tumba dele ainda com o ouro lá, ainda com as riquezas lá, sem terem sido roubadas ainda. Tanto que ele estava dentro de um caixão, de uma espécie de caixão ali todo de ouro. Aí quando abriram tinha outro caixão todo de ouro, quando abriram aí tinha um terceiro todo de ouro e aí estava ele lá dentro, a múmia dele lá dentro, né? Então aconselho vocês a pesquisarem um pouco sobre isso. Daqui para a semana que vem a gente vai colocar mais vídeos sobre o Egito, mas o propósito desse vídeo era esse, falar um pouquinho sobre fazer uma introdução aqui sobre o Egito e iniciar aqui falando um pouco de como que o Egito surgiu como império. E perceba que aqui a gente falou sobre o início da história do Egito, sobre os faraós e um pouquinho sobre as pirâmides. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tira. Ou a gente grava um vídeo ou a gente responde por lá mesmo, ok? Grande abraço para todos. Até mais.